galera, beleza? Estamos de volta aí com a nossa parte de genética. Nesta aula falaremos um pouquinho de biotecnologia, o que está acontecendo, algumas coisas que já vem acontecendo aí dentro da genética, beleza? Aguenta aí que a gente já volta! Então, gente, falando de biotecnologia, então tecnologia associada ao ser vivo, tá? O que nós vamos ter aqui? O uso de conhecimentos, tá? Desses processos, né, biológicos, tá? Para facilitar a nossa vida, tá? Facilitar aí, criar produtos, facilitar solucionar situações, problemas. Então a gente vai debater um pouquinho nessa aula sobre 4 coisinhas, tá? A tecnologia do DNA recombinante, a transgenia, a clonagem e falar um pouquinho dos testes de DNA. Você sabe que eu sou muito prático nessas explicações. Eu gosto que você perceba para que serve, tá? Para que serve e o que é o básico de cada tecnologia, tá? Mas a maneira que eu quero ensinar você nesta aula, eu preciso que você perceba, tá? Quais são os pontos chaves? Para que serve a tecnologia do DNA recombinante? O que eu quero com isso, tá? O que eu quero com a transgenia? Legal? Primeira coisinha que nós vamos falar, então, é a tal da biotecnologia, no caso. Primeira coisinha que nós vamos falar é a tecnologia do DNA recombinante. O que eu quero com isso? Eu vou dar já exemplos para você poder entender. Ó, primeira coisa que a gente vai entender com a tecnologia do DNA recombinante. Eu quero um produto. Eu quero uma substância, eu quero um hormônio, eu quero uma vacina, eu quero alguma coisa. Eu quero um produto que algum ser produza, tá? Mas que ser é esse que vai produzir? Que informação? Aí que é o legal. Olha só, eu quero um produto, eu estou precisando de um produto e eu vou colocar um organismo para produzir para mim essa substância, esse produto. Vou falar da insulina, tá? O hormônio aí que faz falta aí nos indivíduos diabéticos, né? Do tipo 1, diabetes mellitus do tipo 1. O indivíduo não está produzindo insulina. Então ele precisa injetar insulina continuamente, tá? Só que ele precisa de uma insulina. Antes era insulina bovina, insulina suína que se usava, mas dava uma série de efeitos, então era uma coisa complicada. Então a tecnologia do DNA recombinante aconteceu da seguinte maneira: nós pegamos o gene da insulina humana, cortamos, né, com as enzimas de restrição, tudo certinho, todas as enzimas aí que a gente acaba trabalhando dentro da genética, e eu coloquei esta informação dentro do plasmídio aqui de uma bactéria, né, e eu introduzi isso na bactéria, ok? Eu peguei essa informação e coloquei lá na bactéria, utilizei o plasmídio dela e encaixei a minha informação, tá? Encaixei a minha informação, a informação da insulina humana. Depois eu vou trabalhar com a multiplicação dessas bactérias e essas bactérias começarão a produzir a insulina humana. Tá, professor, mas não é da bactéria, não. O que o nosso organismo ou qualquer outro organismo responde? A informação do DNA. O DNA que está agora dentro da bactéria, o DNA com a informação da insulina, é o DNA humano. Opa! Então o que a bactéria vai fazer? Vai produzir a insulina
com essa informação, a insulina humana. Então, o que eu vou fazer? Depois que eu tiver a insulina, eu passo por todo o processo de isolamento, vou embalar essa insulina e enfrascar ela e mandar para as farmácias aí, para os hospitais, seja lá para onde for. Olha só, hormônio do crescimento, insulina humana, eritropoetina, tá? O que eu quero então? Eu quero um produto. Eu quero um produto. Não me interessa a bactéria. Me interessa o produto que a bactéria vai estar produzindo. E é o produto meu, tá? A minha insulina, o meu hormônio do crescimento, a minha eritropoetina. Então, são micro-organismos que estão trabalhando para mim. Legal? Isso é a tecnologia do DNA recombinante. O que nós temos na transgenia? Na transgenia, presta atenção, eu quero o organismo. Na transgenia, eu quero o organismo. Então, eu quero um milho, pé de milho, resistente a uma determinada praga. Tá? Por quê? Para aumentar a produtividade, né? Talvez utilizar menos agrotóxicos. Então, o que eu fiz? Eu vou aumentar, né? Eu vou, na realidade, colocar uma informação gênica dentro do genoma do milho para fazer com que esse milho, ao se desenvolver, tenha a característica que eu queira, tá? Olha só, suponha que eu quisesse fazer um milho azul, tá? Opção, mas por que milho azul? Porque o milho é meu, eu quero fazer azul. Aí eu preciso de uma informação para esse milho se tornar azul. Eu vou pegar um gene de um Smurf, tá? Vou pegar lá o gene do Smurf, azulzinho, e vou colocar dentro do milho. Quando aquele milho se desenvolver, será um milho azul, ok? Mas olha o que eu quero. Eu quero o organismo, eu quero o milho. Na tecnologia do DNA recombinante, eu tinha um organismo produzindo alguma coisa para mim. Agora não, agora eu quero o organismo, tá? Eu vou botar lá um gene numa determinada vaca lá para que ela aumente a produção de leite, ok? Eu quero o organismo modificado, tá? Para quê? Para que ela produza mais leite para mim, tá? Mas olha só, eu quero o organismo, eu não quero a insulina, eu não quero eu não quero a bactéria, tá? Eu quero a insulina que a bactéria produz. Eu quero que as vacas que eu tenho agora tenham um grande aumento de produtividade. Eu quero que o milho que agora estou produzindo seja bastante nutritivo. Eu quero o organismo. Isso é transgenia. Então, olha só nesse desenho que você tem aqui, ó. Eu vou pegar uma característica desejada, tá? De uma planta que vai doar informação e eu vou colocar na outra planta, tá? Resultado disso, eu vou ter uma nova variedade. A planta que eu quero, tá? A planta que eu quero, agora com as modificações que foram transmitidas. Lembra, eu quero o organismo, eu não quero uma substância dele, eu quero o organismo. Isso é a transgenia, tá? O que é a clonagem? A clonagem serve para manutenção do patrimônio genético. Manutenção do patrimônio genético. Então, o que eu quero? Eu tenho essa ovelha aqui, tá? No caso, como foi a Dolly, eu tinha uma ovelha de cara preta, que eu peguei dela um óvulo, tá? Tirei o núcleo do óvulo e coloquei dentro deste óvulo, sem núcleo, o material genético pronto, completo, de uma outra ovelha, tá? Então eu peguei o material genético completo, 2N cromossomos, e joguei dentro daquele óvulo sem núcleo. E a experiência foi mais ou menos assim, ó, peguei agora esse óvulo com material genético
e fiz ele se desenvolver dentro de outra ovelha, uma terceira ovelha, aqui de cara preta. O que nasceu? O que nasceu? Nasceu a dona do material genético. Nasceu a dona do material genético. A pessoa, mas não estava dentro da ovelha de cara preta? Não interessa. Nasceu a ovelhinha de cara branca. Porque ela que é a dona do material genético, tá? Outra coisa importante com relação à clonagem. O indivíduo vai levar, ele vai ter que nascer de novo, tá? Então ele não vai nascer já uma ovelha desse tamanho, não. Vai nascer de novo. A gente colocou lá um óvulo, né, que estava sem núcleo, agora com o núcleo dentro, e literalmente ele é um zigoto, tá? Ele é um zigoto. Agora ele se desenvolve no embrião, esse embrião é implantado lá no úterozinho da outra ovelha, então tem que nascer um outro organismo. Mas aquele outro organismo será quem? Será aquilo que o material genético mandou. Suponha que a gente fez uma experiência muito maluca e a gente colocou aqui um gato, tá? Um gato. Pegamos um material genético de uma célula somática lá, de um gato, um material completo, 2 Ns, e 2 N cromossomos, e colocamos lá dentro do óvulo, né, da ovelha. E implantamos aqui dentro, tá? O que vai nascer dentro desta ovelha? Vai nascer um gato. Vai nascer um gato. Tá, mas isso é possível, é a minha experiência. Estou aqui só citando para você entender como aconteceu o processo. Quem nasce é o dono do material genético. Então, para que eu uso a clonagem? A clonagem eu uso para a manutenção do patrimônio genético. Suponha que esta ovelha aqui produza muito mais lã do que essa dali. Opa, mudou aqui sem querer. Produza muito mais lã do que essa, mas eu tô com pouca ovelha disponível dessa aqui, então eu uso outras para utilizar, para fazer as novas ovelhinhas, então, com essa daqui, ó, com a característica dessa, produzir muita lã, por exemplo. Tá legal? A clonagem, tá? Nessa parte de animais, agora aqui, não é um troço muito velho, não, tá? Isso aí é uma coisa mais nova. Só que agora, existe uma clonagem muito, mas muito antiga, tá? Que não tinha esse nome de clonagem, mas tinha o nome de muda. Ah, eu tenho uma planta, eu tenho uma árvorezinha lá que produz uma laranja extremamente doce. Ah, eu queria uma plantinha dessa para mim, tá? Ou um pé lá de jabuticaba doce pra caramba, então eu quero um pé desse. Só que se eu pegar a semente da jabuticaba ou a semente da laranja, lembra, semente é resultado de fecundação. Tá? A semente é resultado de fecundação. Então, quando você faz o processo de fecundação, você vai ter uma mistura nova de material genético e você não sabe o que vai dar. Agora, se eu quiser que a laranja seja igual à do vizinho, ou o pé de jabuticaba seja igual ao do vizinho, em termos de ser uma fruta bem doce, o que eu tenho que fazer? Uma muda da planta dele. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o patrimônio genético da planta dele e trazendo para o meu terreno. O que vai nascer no meu terreno? Uma planta igual a dele, tá? Porque quem manda é o material genético. Professor, mas os frutos vão ter o mesmo sabor e assim por diante? Teoricamente é para ter, mas tudo vai depender do solo, vai depender da quantidade de luz que pega aquela planta, né? Vai depender de uma série de fatores do ambiente para que a gente tenha, né? A mesma qualidade, mas é quase certo que você vai ter aí uma ótima qualidade como a planta do vizinho. Então a clonagem serve para manter o patrimônio genético. E finalmente a questão do teste de DNA. O que nós vamos querer com o teste de DNA? Nós vamos querer, tá,
uma identificação. Tá? A gente está buscando uma identificação, a gente está buscando uma paternidade, a gente está procurando o autor de um crime, ok? Então o que nós vamos ter que comparar? A gente vai comparar sequências dentro do material genético do indivíduo que a gente deseja a informação e com os possíveis pais ou os possíveis, provas que foram encontradas no local de um crime. Então eu vou ter que procurar segmentos, tá? Segmentos que se repetem. Então, por exemplo, aqui, ó, se você quer saber qual é o casal de pais, 1, 2, 3, 4, 5, os pais desse bebê. Então, o que eu vou ter que procurar? Olha, nesse segmento aqui do material genético, é tudo branquinho. Então, se é tudo branquinho, olha só, os pais aqui do casal número 5 aqui, não podem ser, porque não tem essa informação no filho. Então, já descarto esse. Tá vendo? Eu quero que seja aqui, ó, nessa informação branquinho também. Opa, já descarto esse. Tá? Já descarto esse. Pode ser que ainda seja esse, o 1, o 3 e o 4. Mas vamos continuar olhando as informações. Já descartamos esse. Ó, esse segmento, casal número 1, não tem, então não pode ser o pai. Não podem ser os pais. O casal número 4, não podem ser os pais. Esse segmento você vai encontrar aqui no casal número 3, ó. No casal número 3. Ó, encontramos no casal número 3, encontramos aqui outra informação no casal número 3, então identificamos os possíveis pais para esse bebê. São os indivíduos do casal número 3. Da mesma maneira que eu falei para vocês, olha só, nós encontramos aqui, ó, o sangue do suspeito, tá? O sangue do suspeito. Nós encontramos aqui, ó, uma evidência, tá lá no local, ok? Pegamos duas evidências, tá? E o sangue do suspeito. Então a gente fez lá o teste e percebemos que esse tipo de sangue aqui, ó, não pode ser o sangue do suspeito, porque o suspeito tem segmentos aqui que não aparecem nesse sangue testado, tá? Tá vendo aqui, ó, sangue do suspeito. Então a gente exclui esse indivíduo aqui. A gente faz mais de um teste, né? Então a gente pegou lá o sangue do cara, fizemos lá 3 testes e verificamos que o indivíduo aqui do primeiro teste não é o suspeito, tá? Não é o indivíduo acusado do crime. Já nesse caso aqui, ó, pegamos o outro sangue recuperado lá da evidência e aí, opa, já encontramos aqui, ó, olha aqui, encontramos o mesmo tipo de informação. Então a gente pode falar que esse indivíduo, né, que está ali, match, né, que conferiu, é o suspeito, né, o maior indício de que foi ele que cometeu o crime, está agora sendo demonstrado nesse teste de DNA. Então, o teste de DNA serve para isso, tá? Então, a gente vai fazer comparações porque o meu DNA, que é só meu, ele é o resultado de fusão de informações do meu pai e da minha mãe. Então, quer dizer, para eu poder detectar, saber, por exemplo, quem são os meus pais, eu vou ter que procurar as minhas informações neles, né? Porque como eu não nasci de um pé de laranjinha, então o que aconteceu? A informação genética tem que ter vindo dos dois. Beleza, meus queridos? Esta é a biotecnologia. É o que você precisa saber no basicão para você resolver os seus exercícios. Beleza, meus queridos? Grande abraço e até a próxima aula!